Olá, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando a nossa 7ª formação. Todos nós, professores de ensino religioso, presentes aqui da Secretaria Municipal da Educação, os professores também de outras redes de ensino, fora de Natal, mas do Rio Grande do Norte, também os graduandos e ex-graduandos de Ciências da Religião, que a gente percebe que está aí também, muitos que concluíram o curso e que está aqui conosco, né? Sejam bem-vindos. E demais convidados. E nesse decorrer dessa nossa formação, a gente percebe que cada um de vocês é um tijolo na construção desse projeto formativo. Então, cada um contribui, né, com sua participação, com seu diálogo, nos debates, nas discussões, e enriquece a nossa formação. Então, o nosso tema de hoje é o registro diário das sequências didáticas, a importância da memória, fotos, filmes, momentos de reescrita e reavaliação de aprendizagem. Um tema muito instigante para todos nós e que também faz parte do cotidiano do fazer pedagógico. Para nós que estamos no exercício de sala de aula, esse tema já faz parte do nosso cotidiano. O registro, né? Que é muito mais do que um plano de aula ou uma exposição de atividades, né, desenvolvidas junto à turma. Esse tema, ele nos instiga e exige o pensar sobre nossa prática docente. Ele nos faz rever o que deu certo, realizando adequações de acordo com as necessidades dos estudantes. Então, vamos agora informar a vocês, né, que esse encontro, essa formação, ela tem parceria, né, com a UERN, com a Secretaria Estadual, com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e que é uma realização da Secretaria Municipal da Educação, através do setor de ações e projetos, que integra o Departamento de Ensino Fundamental. Então, essa parceria é uma parceria muito significativa nesse trabalho. Então, nós estamos trabalhando com essa dupla, né, dessas duas instituições, formadora e que estão formando os docentes, e a secretaria que já está no exercício da prática de sala de aula. Então, está dando muito certo. A nossa equipe de trabalho é formada pela professora Araceli Benevides, a professora Irene Vandenberg, professor Valdeclei Silva, professores do curso Ciências da Religião da UERN e coordenadores do curso. Pela Secretaria da Educação, nós temos a professora Socorro de Oliveira e professor Marcos, da equipe de ensino religioso da Secretaria Municipal da Educação. Temos também a professora Fátima Araújo, a professora Maria José Nunes, a professora Sunamita, que são professores da Rede de Ensino de Natal e que integraram a comissão do referencial de ensino religioso, na construção desse referencial. E nós temos os graduandos Aleph Medeiros e a graduanda Áquila, que também estão colaborando conosco nesse projeto. Então, nós, dando continuidade, né, ao nosso trabalho, quero só dizer que em nosso encontro desta manhã, com certeza iremos realizar um passeio em nossas memórias, sobre a diversidade de experiências que vivenciamos em nosso trabalho docente. E vamos todos, então, aproveitar esse encontro, relembrando nossas memórias de vida pessoal e profissional. Aproveite bastante esta manhã de estudo e de partilhas de conhecimento. Dando continuidade, temos agora um momento de reflexão e também de interiorização, preparado pela professora Irene, com muito carinho para acolher todos vocês.
Bom dia a todos novamente. Como de praxe, a gente tem um momento trouxe uma reflexão a partir de um texto do Rubem Alves, que está no livro Educação dos Sentidos, né? E eu vou ler um trechinho e em seguida fazer um comentário, né? Para a escolha por esse pequeno trecho do Rubem Alves se deve justamente à homenagem que nós temos de pensar, né? O último dia 15 foi o dia em que nós comemoramos o Dia do Professor, e aí eu trago essa reflexão para nós pensarmos a respeito da nossa prática, né? O quão importante é o nosso trabalho, é a nossa ação enquanto docentes, tá certo? Então, Rubem Alves diz assim, em um dos capítulos iniciais, que chama-se A Caixa de Ferramentas, né? Ele diz assim: o corpo carrega duas caixas. Na mão direita, mão da destreza e do trabalho, ele leva uma caixa de ferramentas. E na mão esquerda, a mão do coração, ele leva uma caixa de brinquedos. Ferramentas são melhorias do corpo. Os animais não precisam de ferramentas, porque seus corpos já são ferramentas. Eles lhe dão tudo aquilo que necessitam para sobreviver. Como são desajeitados os seres humanos quando comparados com os animais? Veja, por exemplo, os macacos. Sem nenhum treinamento especial, eles tiram medalhas de ouro na ginástica olímpica. E os saltos das pulgas e dos gafanhotos? Já prestou atenção na velocidade das formigas? Mais velozes a pé, proporcionalmente que os bólidos de Fórmula 1. O voo dos urubus, o buraco dos tatus, as teias das aranhas. As conchas dos moluscos, a língua saltadora dos sapos, o veneno das taturanas, os dentes dos castores. Nossa inteligência se desenvolveu para compensar nossa incompetência corporal. Inventamos melhorias para o corpo, e é isto que são ferramentas, meios para poder se viver. Assim, diante da caixa de ferramentas, né, ele traz algumas coisas sobre questões em relação às ferramentas, mas aí eu já vou pular para a parte do pai, dos professores, aliás. Ele diz: diante da caixa de ferramentas, o professor tem que se perguntar: isso que eu estou ensinando é ferramenta para quê? De que forma pode ser usado? Em que aumenta a competência dos meus alunos para viver a sua vida? Se não houver resposta, pode-se estar certo de uma coisa: ferramenta não é. Mas há uma outra caixa na mão esquerda, a mão do coração. Essa caixa está cheia de coisas que não servem para nada, inúteis. Lá estão um livro de poemas da Cecília Meirelles, a valsinha do Chico, um cheiro de jasmim, um quadro do Monet, um vento no rosto, uma sonata de Mozart, o riso de uma criança, um saco de bolas de gude. Coisas inúteis. E, no entanto, elas nos fazem sorrir. E não é para isso que se educa, para que nossos filhos saibam sorrir. Bem, eu trouxe esse pequeno extrato, né, esse pequeno fragmento do texto do Rubem Alves para a gente refletir sobre o nosso papel enquanto professores, né? O Rubem Alves vem trazendo que nós, humanos, temos duas caixas, a das ferramentas e a caixa de brinquedos, né? Em uma mão, a caixa de ferramentas, na outra, a caixa de brinquedos. No entanto, nós, enquanto humanos, somos incompletos e precisamos aprender tanto a manipular a caixa de ferramentas para nos completarmos, mas também para que a gente se complete, a gente precisa aprender a manipular, né? E precisa também desenvolver a capacidade criativa de movimentar, de fuçar, de mergulhar nessa caixa de brinquedos, né? Então, a partir da reflexão dele, a gente pensa
o quão importante é esse papel do professor nesse processo de mediar essa manipulação das caixas, né? Por vezes, nós, professores, a escola, a instituição escolar, ela está muito focada em manipular esse conhecimento da caixa de ferramentas, né? No entanto, nós, seres humanos, não somos seres apenas de ferramentas, nós também somos esse ser da estética, da criatividade, do lúdico, do belo, né? E o quão importante é que o nosso trabalho ele seja comprometido com essas duas caixas, né? Em fazer constituir crianças, jovens, que saibam se apropriar das ferramentas da ciência, da tecnologia, do trabalho, da língua, do número, mas que os nossos alunos eles também sejam capazes de apreciar o belo, de ter um olhar crítico, de poder brincar, de poder sorrir, de poder ser felizes. Então, que missão difícil, né? Mas, sem sombra de dúvida, essa é uma missão que cada um de nós acolhemos no momento em que a gente se dispõe a ser professor, né? E com essas palavras, eu, mais uma vez, embora fora de data, registro a importância da profissão do professor, o quão belo é esse trabalho, né? E desejo a todos que tenhamos sempre a certeza da importância da nossa profissão, ainda que passemos por momentos de turbulência, por momentos de dificuldade, por momentos de decepção, né? Mas, certamente, os momentos em que a gente consegue ver o quão nós somos importantes e transformadores na vida dos nossos alunos, vale a pena passar por cima de todas as decepções, fragilidades, dificuldades, derrotas, que fazem parte de todas as profissões, né? Não é só o professor que passa por essas situações, mas que certamente aquilo que a gente encontra no olhar do nosso aluno, que consegue vencer, que consegue aprender, supera todas essas dificuldades. Então, parabéns a todos e que sejamos professores capazes de formar nossos alunos para mexer nas duas caixas. Bom dia a todos. Obrigada, professora Irene. Reflexão muito bacana. Rubem Alves é um mestre para todos nós. Dando continuidade, convido a professora Fátima, que fará a leitura da pauta da manhã de hoje, da nossa formação. Bom dia a todos. Você poderia passar, porque a pauta, assim, a pauta ela vai estar dividida nesses slides, né? Nós já temos a apresentação da professora Socorro Oliveira, né? Nos situando que nós estamos na 17ª reunião. Já tivemos a reflexão feita pela professora Irene, e agora eu vou fazer a leitura da pauta para vocês, onde vamos ter o painel, né, o painel registro diário das sequências didáticas e a importância da memória. Esse nosso painel, ele vai ter a presença da professora Araceli, da graduando Áquila, e teremos a mediação do professor Clemilson, da rede municipal. Depois, nós teremos a interação, né, que são os comentários, perguntas e esclarecimentos dos participantes. A nossa lista de frequência e avaliação será disponibilizada pela professora Socorro. A tecnologia de hoje, né, quem está nos auxiliando nas gravações é a graduanda Áquila Ribeiro,
e Alif, que são os que nos auxiliam, não é? Teremos depois os avisos pela professora Irene e também pela professora Socorro Oliveira, e o nosso encerramento será feito pelo professor Marcos Franco. Teremos a apresentação do painel dos que irão participar hoje pela professora Maria José de Oliveira, que também faz parte da Secretaria Municipal de Educação. Então, professora Maria José, eu passo a palavra para você. Bom dia a todos. Nesta manhã da segunda-feira, 19, contamos com os palestrantes, a professora Araceli, do 4º Departamento de Ciências da Religião, da UERN, coordenadora do projeto de ensino, produzindo sequências didáticas com gêneros literários, uma metodologia para o ensino religioso não confessional, da UERN 2020. Desenvolveu pesquisa na área da identidade dos saberes docentes e professores do ensino religioso, de 2007 a 2014, e tornou-se coordenadora de área do PIBID, ensino e do ensino da UERN, do ensino religioso da UERN, Campus Natal, no ano 2014 a 2018. Possui graduação em Letras em 1990 pela UFC, mestrado em Estudos da Linguagem em 2002 e doutorado em Educação em 2005, ambos pela UFRN. Atualmente, a professora realiza pesquisa no Interface Literatura e Religião. É também poetisa e escritora de 2 livros, como O Espelho de Heloísa, em 2018, e Bicho Solto no Mundo, 2020. Integrou a Comissão de Sistematização do Texto da BNCC para a área do ensino religioso. Temos também, em seguida, a graduanda Áquila Rosângela Freira Ribeiro, da UERN, graduanda em Ciências da Religião pela UERN, graduada em Pedagogia, 2014, pela UFMS, mestrada em Educação pela UFRN, 2018, bolsista do projeto de ensino Produzindo Sequências Didáticas com gêneros literários, uma metodologia para o ensino religioso não confessional, pela UERN, em 2020. Pós-graduada em mídias na educação pela UERN. Realiza estudos e pesquisas sobre a relação das crianças e professores com a música, arte e a estatística na educação infantil e no ensino fundamental. Temos agora o professor Clenilson Campos Ferreira, da SME, Natal, e ele vai fazer o papel de mediador dessa palestra, dessa manhã, da segunda-feira. Graduado em Ciência, o professor Clenilson é graduado em Ciência da Religião pela UERN, em 2007, especialista em Ciências da Religião pela UERN,
professor de ensino, do ensino religioso da rede básica do município de Natal, desde 2009. Foi diretor da Escola Estadual Ana Duarte Lopes, em Nísia Floresta. Atualmente, é gestor pedagógico da Escola Municipal João 23. Também participou de vários congressos e seminários no Brasil, promovido pelo FONAPE. Deixo a palavra agora com a professora Socorro. Bom, gente, então, temos aí vamos ter momentos muito ricos nessa manhã. Eu vou passar agora a palavra para o professor Clenilson, que conduzirá os trabalhos a partir de agora. Com você, professor. Bom dia a todos. Gostaria de começar parabenizando a todos os professores, através do exemplo das minhas professoras Araceli e professora Irene, e dizer que cada dia é uma conquista, e que o dia do professor deveria ser todos os dias, porque um país sem educação não é uma nação. E vamos iniciar esse nosso painel, o registro diário das sequências, começar com a graduanda Áquila, a quem eu passo a palavra. E, Áquila, você terá 20 minutos de sua exposição. E aí, pessoal, em seguida, vamos ter a professora Araceli, que também vai ter mais 20 minutos. E após a fala das duas, é que a gente vai abrir para as perguntas. E aí vocês podem mandar no chat as perguntas de vocês, dúvidas, comentários, até mesmo no momento da apresentação das professoras. E no final a gente vai dar esse tempinho para a gente estar debatendo junto com elas. Então, a graduanda Áquila. Bom dia. Bom dia. Vocês me escutam bem? Sim, professora. Sim. Obrigada, Clenilson. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, e nessa responsabilidade, e de compartilhar um pouco da minha leitura, fundamentada, claro, em outros autores que sempre nos inspiram acerca da importância de se registrar diariamente as nossas sequências didáticas. Eu sei que nós vivemos, enquanto professores, nós, às vezes, nem dispomos de condições mínimas para um trabalho educativo positivo, assim, que nos permita ter esse tempo delongado para registrar as sequências didáticas. Acho que nas apresentações anteriores, um dos ex-pibidianos apresentou o seu portfólio e, enfim, até, assim, alguns professores comentaram depois, mas a gente não tem tempo, são muitas turmas, a carga horária de ciências, de ensino religioso é exígua. Então, assim, mas ainda assim, eu insisto, juntamente na voz de outros autores também, a importância de se fazer um esforço de registrar, mesmo que o mínimo possível, das nossas práticas. Pode passar, Alifer. Então, para registro e principalmente reflexão, eu trago o Vygotsky, o nosso bom e querido Vygotsky, que foi um professor que experimentou a educação, assim, o ensino em toda, eu digo assim, todas as, vamos dizer, fases, digamos assim. Foi professor, alfabetizador também, alfabetizou trabalhadores do campo, foi professor universitário, foi palestrante itinerante, e foi um pesquisador, um escritor. Então, Vygotsky tem muita propriedade para nos ajudar a entender a importância de se registrar. Ele diz assim, o que diferencia o homem do animal é o exercício do registro da memória humana. Então, nós nos diferenciamos dos animais, dentre muitas coisas, mas, assim, o aspecto que eu quero levar em conta é o registro da nossa memória. Há uma necessidade, houve, ao longo do processo histórico, a necessidade de se registrar a memória. E por que isso? Nós vamos conversar um pouco sobre isso, entender um pouco, e eu espero ajudá-los a compreender um pouco a função de se registrar a nossa memória,
principalmente no que diz respeito na escola, o nosso trabalho enquanto educadores. Pode passar, Lívia. Então, algumas questões que eu trago para a gente pensar. Para quê? Por que registros? Para quê? Por que refletir? Para quê? Por que registrar e refletir sobre o que se faz na escola? Pode passar. Então, respondendo algumas dessas questões, a importância e a função do registro escrito se dá porque deixamos nossa marca no mundo, né? Principalmente, eu acho que uma das necessidades que o homem teve de registrar sua memória foi de deixar sua marca no mundo. Os animais não têm essa, vamos dizer assim, eles não conseguem deixar essa marca, né? Nós lembramos dos animais, mas eles não conseguem deixar essa marca como nós deixamos. E por meio do registro escrito, nós ampliamos a memória e historificamos a existência social dos indivíduos. Então, nós historificamos, ou seja, nós conseguimos perceber, não só, como eu posso dizer, linearmente, né, a nossa trajetória, mas nós conseguimos deixar nossa marca no mundo e conseguimos dizer assim, ó, por aqui eu passei. Por meio do registro, nós nos apropriamos da nossa história, enquanto humanidade, de forma coletiva, e também nos apropriamos da nossa história individualmente. E para fazer o registro, no caso, eu aprendi com o Vygotsky, né, que por meio do, assim, registrar, escrever uma memória, exige muitos processos psicológicos simultâneos, como a atenção, a análise, o raciocínio lógico, a ordenação. Então, quando você para escrever, não é um ato mecânico de grafar palavras, né, mas envolve ali muitos processos psicológicos, praticamente todos os possíveis. A atenção, você precisa estar ali, ó, posicionado, atento, você precisa classificar, você precisa analisar, e são capacidades humanas. Então, é por isso que, às vezes, escrever, registrar, gera um pouco de desconforto, ou, às vezes, até cansa escrever. Nós que trabalhamos com a escrita, né, o professor está envolvido com a escrita, cansa. Por quê? Porque é um processo que vamos dizer assim, uma palavra mais simples, é um processo intenso, pesado, né? Mas, enfim, por meio do registro, nós formulamos perguntas, hipóteses que envolvem todos esses processos psicológicos que eu citei. E também o registro escrito nos ajuda a armazenar informações da realidade, para poder refletir sobre essa realidade, para pensar essa realidade, apreender essa realidade, transformar e construir um conhecimento. Então, olha a importância do registro escrito no nosso cotidiano, na nossa humanidade. Pode passar, Lívia. Sim, e só retomando, Freire, né, que é a autora que me ajudou a refletir isso, é a filha de Paulo Freire, né, Madalena Freire. Ela trabalha muito com essa questão do registro na formação docente, da importância de se registrar a rotina. Então, vocês vão ver aqui Freire, mas é filha do nosso saudoso Paulo Freire, tá? Lembra até um pouco o pai, ela tem essa escrita muito parecida com o pai dela. Então, a importância e função do registro sobre o que se faz na escola. Então, registrar o trabalho escolar é um instrumento poderoso na construção da consciência pedagógica. Olha o peso, a importância de se registrar o que a gente faz na escola. E, assim, auxilia na construção dessa consciência pedagógica e política do educador. Então, o registro escrito sobre o que se faz na escola desenvolve a capacidade reflexiva sobre o que se sabe e o que ainda não se domina. Sim, essa questão do registro escrito, que é o ponto central, é a reflexão, leva o professor a refletir,
não leva só nos aspectos de sucesso da prática, os aspectos positivos ou daquilo que deu certo, mas é vamos dizer assim, a totalidade dessa ação desenvolvida, essa evidenciação da qualidade dessa ação, que muitas vezes evidencia pontos frágeis da formação, alguns pontos negativos até, e isso é confrontante, isso confronta o educador. E como que isso se dá? Através do registro, porque a memória ela vai selecionar aquilo que vai ser registrado. Então, no momento em que se faz um registro do que é feito na escola, você vai se deparar com práticas que muitas vezes, práticas que você aprendeu, que já estão defasadas, que precisam melhorar, que precisam modificar, né? Então, ela diz isso, essa capacidade reflexiva sobre aquilo que se domina e aquilo que não se domina. E o registro da rotina do trabalho escolar é um exercício de disciplina. Não tem como fugir disso. É um exercício de disciplina, né, cotidiana, é todo dia, tem que se disciplinar a escrever. Solitário, embora seja povoado com os autores, é o Paulo Freire, é o Vygotsky, é o Bakhtin, são outros autores que você vai conversar, mas é um exercício solitário, porque é você que vai produzir. É um exercício de escrever, é uma prática que você vai, enquanto você existir, você vai estar aprendendo a escrever. A professora Araceli é autora de livros, e ela sabe muito bem, enquanto escritora, que a cada dia ela aprende a escrever mais e melhor, né? E isso depende do quê? De um exercício rigoroso, de comprometimento. A escrita compromete você. Você cria uma relação de comprometimento com a escrita, né, que leva ao quê? Que exige de nós, educadores, uma disciplina, né, diária, solitária, embora povoada, como eu disse aqui, por interlocutores. A gente não reflete sozinho, a gente parte de um lugar. É uma relação dialógica, né, responsiva, como nos ensina Bakhtin. O registro escrito da rotina, eu acho interessante também o que ela fala, permite romper com a anestesia alienante, que muitas vezes a rotina escolar, se a gente não parar para registrar, vai virar uma relação automatizada, né? Você vai passar e vai, assim, realmente, você vai passar, você vai embora por esse cotidiano sem fazer um registro, né? Isso compromete a qualidade da ação que você vai desenvolver na escola. Então, quando você registra, você rompe, você se permite romper com um cotidiano que geralmente é alienante, né? Porque ele te obriga a refletir sobre a própria prática. E o registro escrito da rotina escolar evita e luta, uma expressão que ela usa, né? Contra a vagabundagem do pensamento pedagógico, ela pega pesado, né? Então, ela fala, evita e luta contra a vagabundagem pedagógica. Pode passar. O registro, né, do trabalho escolar, do trabalho docente, é processo e produto. Então, eu trago como exemplo a própria Madalena Freire, ela, lá no final dos anos 70, né, já tem mais de 40 anos, ela lançou um livro dos relatórios de atividade, assim, ou seja, todos os registros escritos durante um ano do trabalho dela com as crianças. A Madalena Freire se dedicou muito tempo para trabalhar com as crianças, pequenas, principalmente. Então, eu não sei se dá para vocês visualizarem, mas aqui eu trouxe um livro muito gostoso de ler. Eu recomendo, porque também o professor de ensino religioso trabalha com crianças pequenas. E eu me preocupo muito, principalmente, né, com as crianças do primeiro ano, porque são aquelas crianças que passam por esse processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Né? E eu vejo muitos relatos de professores que têm uma certa dificuldade de trabalhar com as crianças pequenas, né? Então, a Madalena Freire lançou esse livro, A Paixão de Conhecer o Mundo, que são registros diários que ela foi fazendo da sua prática. E ela foi fazendo assim, ó, como ela trabalha com crianças pequenas, ela adaptou
tem os desenhos das crianças, né? A escrita dela é diferenciada, já são as crianças da alfabetização, então você pode ver que a escrita dela já é voltada para facilitar nesse processo de leitura das crianças, e ela faz uma crítica da própria prática. Então, assim, há 40 anos atrás, né, a prática dela era uma, e, assim, nos livros mais atuais dela, ela retoma esse livro, A Paixão de Conhecer o Mundo, fazendo uma crítica de algumas práticas dela que já estão defasadas, né? 40 anos, há um dinamismo na educação. Então, muita coisa vai mudando. Então, ela vai retomando. Então, você vê o registro como processo, mas também como um produto. Ela socializou esse registro das memórias dela, né, com as crianças. Então, é como ela diz, o registro é história, memória individual, coletiva eternizada na palavra grafada. É o meio capaz de tornar o educador consciente de sua prática de ensino, tanto quanto do compromisso político que a reveste. Então, olha a importância, né, de ela ter registrado. Ela mesma consegue fazer uma autorreflexão, uma autocrítica da sua prática. E esse livro é muito gostoso de ler. Vocês, se lerem, vão se divertir muito com alguns registros que ela faz com as crianças. Pode passar, Alves. E pensando nisso, o portfólio é um instrumento de registro escrita, né? É interessante porque o portfólio nos ajuda a refletir e nos autoavalia e nos autorregula. E nós vamos entender um pouco isso. O portfólio tem como estratégia, né, aprofundar o conhecimento da relação ensino-aprendizagem, de forma a proporcionar uma melhor compreensão e elevar os índices de qualidade. É um instrumento que auxilia, organiza e orienta a ação do professor em sala de aula. Então, é importante isso. Como que a linguagem, né, a função da linguagem de regular, de organizar o pensamento, de orientar o pensamento, né? Então, o portfólio é um instrumento de registro escrito, a escrita é um tipo de linguagem, então tem esse poder de mediar, de organizar, de regular o nosso comportamento, a nossa ação. Né? E é um elemento facilitador de autoconhecimento. Você passa a se conhecer mais enquanto professor, você passa por um processo de autoformação ao mesmo tempo, e se reconhece pessoal profissionalmente. Né? E também facilita a tomada de consciência, de saberes, de não saberes, né? Da valorização das estratégias, atividades, dos projetos desenvolvidos. É uma importante fonte de conhecimento, de reconhecimento, que enriquece a ação. Pelos relatos de quem passou pelo PIBID, a gente percebe como a formação desses PIBIDianos foram enriquecidas através do portfólio. Então, o portfólio é processo e é produto, como eu disse, enquanto um processo passa por essa questão da autoavaliação, da autorregulação, e como produto assume essa função de certificação, uma comprovação, é um documento, portfólio é um documento, e tem essa função de certificar e torna explícita as práticas e as competências de si própria para os outros. É a socialização, né, da minha memória individual, coletiva para os outros, né? Então, é com base em Rodrigues e Branco que eu trago essas reflexões. Pode passar, Alifer. E aqui, para terminar, escrever, registrar e refletir não é fácil. Como eu falei, a escrita compromete, obriga a romper com um cotidiano alienante. E o registro e a reflexão do trabalho educativo são instrumentos principais, né? Porque o registro tem como função levar o docente a refletir sobre as suas próprias práticas, né? Então, o portfólio é uma alternativa de registro muito interessante, que possibilita a reflexão, a autocrítica, a autoavaliação da ação desenvolvida em sala de aula. Então, eu fico por aqui, espero ter contribuído para a nossa reflexão, que será aprofundada pela professora Araceli. Obrigada. Ok, Áquila, parabéns, obrigado. Pessoal, quem tiver suas perguntas, pode mandar lá no chat, tá? Agora vamos seguir com a professora, minha professora Araceli. Bom dia, professora Araceli.
Bom dia. A senhora vai ter 30 minutos. Exatamente, já estou aqui organizando. Eu tirei o microfone porque eu me empolguei aqui com a apresentação de Áquila. Parabéns, Áquila, porque você fez um estudo bem detalhado, deixou o caminho aberto aqui para a minha fala, né? E pegando, né, essas comemorações, né, do Dia do Professor, e que, assim, eu sou muito radical, assim, vocês sabem, né, eu não gosto muito dessas coisas de dia disso, dia daquilo, porque eu acho que todo dia a gente vivencia os nossos momentos de partilhas, todo dia a gente tem que comemorar, a vida está aí, a gente tem, eu não gosto de Dia dos Pais, Dia das Mães, eu acho isso muito complicado para minha cabeça, eu tenho uma cabeça virada, vocês sabem. Mas eu acho lindo a comemoração, acho linda a comemoração do Dia do Professor, porque parece que é só nesse dia que se lembram que a gente é professor, né? Que alguém teve um professor na vida. Né? Mas esse texto que Irene trouxe do Rubem Alves é muito profundo. Eu queria que todo mundo um dia pudesse ler com calma e se ver nesse texto, né? Além disso, essa fala de Áquila, né, também coloca aquela questão do comprometimento, de a gente ver como a nossa formação, o pessoal fala muito mal dos cursos de licenciatura, fala muito mal dos professores. Eu sou contra, radicalmente contra, e aí eu vou ser bem radicalista, que todo mundo coloca as mazelas do mundo em cima das costas do professor, e diz assim, a educação está péssima, todo mundo não faz nada, o professor não faz nada, né? Então, eu não vejo assim. Então, quando eu vejo uma aluna de graduação como Áquila, um aluno de graduação como Aleph, e como os outros que passaram por nós, e eu digo nós porque eu me implico e coloco vocês também como pessoas implicadas, porque muitos de vocês também orientam os nossos alunos que vão estagiar, e muitos de vocês foram nossos ex-alunos e também estagiaram com outros professores de outras gerações, então sempre a gente está vivendo um momento de aprendizagem, e essas aprendizagens vão se renovando, né? Vão se aperfeiçoando. Então, é muito bom, eu sinto muito orgulho quando eu vejo os nossos ex-alunos e, ao mesmo tempo, os que estão chegando, né, produzindo conhecimento e repassando esse conhecimento de uma forma que as gerações que estão na prática, aquelas gerações mais antigas, que estão perto de se aposentar, e aquelas mais novas que acabaram de chegar, estão aprendendo, né? Então, isso é o muito bonito, é o que Paulo Freire e vários outros autores colocam sobre a renovação das aprendizagens, né? E eu achei muito bonita a apresentação de Áquila, parabéns, viu, Áquila? Ela estava bem preocupada ontem, mas foi de primeira. E aí, para dar sequência, né, a tudo isso que ela passou para nós, né, e é muito interessante, porque tanto a filha de Paulo Freire quanto o Paulo Freire, eles têm uma preocupação com a escrita alienante. Quando a gente vai falar, né, de registro das sequências didáticas, a importância da memória e desse registro, né, e eu trago aqui fotos, filmes, momentos de reescrita e reavaliação de aprendizagens, eu vou trazer um autor lá de letras, e eu tinha esse livro, e há uns 10 anos, 12 anos atrás, eu emprestei para alguém, não sei para quem foi, e eu não me devolveram, e eu morro de tristeza porque é um livro que saiu de edição. E tem um texto de um autor que é um grande crítico das práticas de leitura, que também é discípulo de Paulo Freire. E esse autor é o Brito, e ele fala assim, que a escola, ele vai questionar o que o professor lê e escreve na escola, e tem muito a ver com essa fala de Áquila, né? Eu vou sair um pouquinho do meu roteiro, porque a fala dela me trouxe isso, e eu acho que tem que falar. E ele coloca que a escola lê e escreve muito, mas lê e escreve muita burocracia. Então, vocês passam
horas e horas, e eu digo também vocês, mas eu também me incluo, porque eu também vivo isso, preenchendo formulários que são diários, muitas vezes aqueles diários que, não sei se vocês pegaram, mas eu peguei, eu fui da geração do diário de papel ainda, não tinha esse negócio de diário online, não. E aí a gente tinha que registrar um bocado de informação que não tinha nada a ver com a prática pedagógica, não tinha essa memória do que a gente fazia, era só um registro burocrático. Aí a gente via e lê muitos documentos de diretrizes, muitos documentos de parâmetros, essas coisas que a gente está aí agora, né? Mas não faz uma leitura crítica, não faz uma reavaliação e não se coloca dentro desse documento como um sujeito do saber. E aí, esse sujeito do saber reclama, como a Acla falou, eu não tenho tempo, realmente é absurdo, né, que a carga horária do professor de ensino religioso, eu tenho alunos que têm que trabalhar em 3 escolas, tem que pegar 20 turmas para colocar a carga horária, né, e isso é muito pesado. E como é que vai registrar? Como é que vai colocar tudo isso e ainda conviver com aquela escrita burocrática? Hoje tem escolas que exigem relatórios. Os relatórios, eles surgiram para tentar amenizar ou tirar a burocracia, mas de vez em quando eu vejo o trabalho de alguns alunos, eu acompanho e encontro lá a linguagem burocrática, eu copia, né, copia e cola, né? Mas eu vou chegar lá. Como é que faz na prática para registrar? Né? Então, pode passar, a Aleph, por favor. Então, aqui somos nós, olha, um barquinho de folhas, né? Então, nós somos frágeis, nós temos um tempo que depende do vento, da chuva, do sol, a água está calma, mas às vezes as águas estão revoltas, né? Então, essa é só uma figura poética para mostrar para a gente que nós também estamos assim, num momento, parece tudo calmo, aí de repente você tem 20 turmas, cada turma tem em torno de 30, 40 alunos, como é que eu vou guardar a memória disso tudo? Pode passar. Como é que eu vou me colocar como sujeito, né, e estar dentro de uma escola e ser fator constituidor de nosso ser no mundo pela memória, né? Então, eu trago aqui, eu ia fazer mostrar para vocês algo sobre mim, mas não ia dar tempo, né? É um trabalho que eu fiz com meus alunos do mestrado, não ia dar tempo de jeito nenhum. Então, eu peguei uma situação só, para exemplificar como vocês são, a maioria trabalha, aliás, todos trabalham em Natal, né? Mas eu não sei se todos se formaram em Natal. Mas eu penso que todo natalense conhece um pouco da história desse colégio, dessa escola. A Escola Ateneu Norte Rio-Grandense. Então, ela é uma escola que, para as gerações de hoje, para quem entra ou que passa ali na porta da escola, para quem vê, ou quem é jovem demais, às vezes não tem um pingo de noção do peso que essa escola tem para a história de Natal, né? E aí eu trouxe essa imagem, tá assim, velhinha e tal, uma foto antiga que eu tirei da internet, mas assim, todas as pessoas que eu conheci quando eu vim morar em Natal, há 20 anos atrás, e que diziam assim, eu estudei no Ateneu, fulano de tal, Câmara Cascudo estudou no Ateneu, os grandes políticos, aí citavam lá, eu não vou citar porque eu não conheço metade desses nomes, né, mas eu ouvi aquilo e ficava, meu Deus, que legal, uma escola que tem uma memória, né, e aí eu passo a bola para vocês. Vocês já alguma vez já se viram dentro da memória da escola de vocês? O que é esta escola?
onde vocês estão. Então, quando a gente estava no PIBID, foi um dos textos que eu indiquei para ler, depois eu passo aqui a referência, de dois autores que se chamam Bogday e Bickley, né? E é um livro que eles vão discutir como fazer pesquisa qualitativa na escola. O último capítulo desse livro é mostrando para nós, formadores, quais as perguntas, qual é o olhar que a gente tem que dar para o aluno que vai fazer um estágio. E aí, quem foi pibidiano aí sabe, tem mais ou menos umas 100 perguntas. Primeiro, eles dois apresentam, assim, como é a escola, mas não é apenas como é a escola, a estrutura da escola. É uma estrutura nova, velha, é antiga? Quem fez essa escola? Quem construiu? Né? Aí depois ele vai, a estrutura, assim, de quantas salas de aula, se tem secretaria, os ambientes físicos. Tem quadra, a estrutura acolhedora, né? Porque a gente tem mania de pensar que a escola é só o lugar físico, mas a gente não para ver que todo ano, quando a gente começa o ano escolar, né, e esse ano não teve isso, a gente está acolhendo uma criança, né, para um espaço que vai ficar na memória dela para sempre. E nós, daqui, né, vamos pensar assim, os alunos que entraram em 2019, porque 2020 não é um bom exemplo, né? Chegaram, pisaram a primeira vez, primeiro dia de aula, aluno do primeiro ano. Daqui 50 anos, eles irão comentar com alguém da família, o meu primeiro dia de aula no Ivonete Maciel, me lembra até hoje da professora Temes. Então, é isso que nós fazemos quando estamos, às vezes, falando com os amigos, e às vezes a gente está em sala de aula, a gente se lembra da nossa escola. Então, ela não é um objeto físico, né? Ela é lembrada, recriada, e ela faz parte de uma reinvenção da vida. Então, a gente tem um jeito de contar. Eu tenho um jeito de contar a minha história com a escola, com as escolas onde eu estudei. Se eu perguntar para cada um de vocês, cada um tem um jeito, né? E às vezes a gente faz uma ordenação cronológica. O meu primeiro dia foi assim. Aí vem o pai e a mãe e diz: não foi assim, não. Você chorou, você deu trabalho, não sei o quê. Aí a criança diz, você se lembrando da criança, diz, eu não me lembro disso. Mas você se lembra daquilo que foi significativo, daquilo que lhe marcou em termos de sensação, né? Pode passar. O pai e a mãe já têm outra visão. Já o professor já vai ter, se você perguntasse assim, para o primeiro professor que lhe recebeu lá na escola, se você perguntasse assim, como eu cheguei? Com certeza, alguns professores não vão se lembrar de todos, mas vão se lembrar, como a gente diz muito na faculdade, do mais danado, do que ficou pulando a janela. Eu tenho histórias engraçadíssimas dos meus alunos, que eram os mais, assim, que tiravam meu juízo. E também me lembro dos mais tímidos, eu consigo me lembrar daquele aluno que exigia uma atenção. Agora, tem alguns que um dia eu trabalhei numa escola que essa semana, no Dia dos Professores, fez 30 anos, e eles fizeram uma grande comemoração, ainda estão comemorando até o final do ano, e eu fui a primeira professora alfabetizadora, né, dessa escola. É uma escola particular, uma escola pequena, e é interessante que a gente fez uma memória, né, dessa experiência, e eu dizendo assim, eu consigo me lembrar dos meus 8 primeiros alunos. Na segunda turma foram 11 alunos. Quando eu fui para uma escola maior, né, que também era uma escola particular, mas eu fui para o ensino noturno, chamava Escola de Trabalhadores, né, e a escola era religiosa e ela mantinha no noturno o mesmo ensino que tinha de dia, só que os alunos pagavam 10% do valor da matrícula, né? Foi uma experiência muito legal que eu tive. Mas eu só consigo me lembrar
de uns 10% dos alunos. Se eu tivesse o diário, talvez eu teria um fator que, assim, motivasse a minha memória a funcionar, mas eu não tenho mais nada, né? Naquela época ninguém tirava foto, ninguém anotava o que fazia, e aí eu viajei muito, casei, fui embora, então não tenho nada. A única coisa que eu tenho desse pessoal é a festa que eles fizeram para mim, do meu chá de bebê, porque o meu filho nasceu exatamente o meu primeiro filho, na semana do último dia de aula. Então, eu consegui dar aula até o dia 26 de novembro, que foi o último dia de aula, e nesse dia eles fizeram um chá de bebê, que eu cheguei em casa praticamente com o enxoval completo, naquela época, né? E eu tinha 4 turmas, eu digo, meu Deus, como é que eu vou levar tudo isso para casa, né? E eu não esperava. Então, mas foi o grupo, mas eu não tenho as memórias individuais. Então, como a Áquila falou, né, o trabalho do portfólio, ele faz justamente você ter essas memórias individuais coletivizadas, né? Então, porque a gente, lógico, vai ficando velho, a gente todo ano recebe um outro grupo de alunos, são outras emoções, são outras afetividades, são outras relações, então como é que a gente vai dar conta, né, lógico, né, nossa memória também não dá conta disso, então quem trabalha com memória, teoricamente, né, tem uma explicação bem interessante, que diz assim, você tem a memória de curto prazo, você tem a memória de médio prazo e a de longo prazo. Isso que eu falei para vocês, das minhas experiências com meus alunos, foi aquilo que entrou na memória de longo prazo, que eu não esqueci jamais, a festa que fizeram das 4 turmas com um chá de bebê. Então, tive 4 chás de bebê de 4 turmas. Por que não saiu da minha memória? Porque foi algo muito forte. Eu era muito nova, né? E impactou. Mas, assim, será que eu passei aqueles anos dando aula e não lembro de nada? Não, eu lembro. Me lembro de várias atividades, mas eu não consigo me lembrar de 100% dos alunos, dos nomes, de quem era o melhor, de quem era o mais bagunceiro. Não consigo, isso não está. Se eu tivesse um registro de um portfólio, como hoje, ou essa noção de registro, aí eu ia me deliciar, porque eu, na época, eu era professora apenas de redação. E eu fazia um trabalho bem legal, porque eu usava a escola como laboratório da minha especialização em redação, que eu fazia na época, né? E eu fui contratada justamente por conta desse curso. Ninguém tinha, na época, muitas especializações, eu entrei e aí conversei com a coordenação e eles falaram, tá, pode usar aqui como laboratório. Então, apesar de estar usando como laboratório, de fazer algumas experiências da especialização, eu não registrei, não tinha essa prática. Isso foi em 91, 92 e 93, né? Então, olha como eu trouxe a foto aqui de uma atividade, eu não consigo ver de quem foi, não consigo, eu também não vou me lembrar, porque a memória de curto prazo, ela se esgota rapidamente. Então, por exemplo, eu já estou aqui com meus 30 anos de sala de aula dessas experiências, tem coisas que eu não vou me lembrar, não é porque estou caduca, porque a gente todos os dias tem que colocar muitas informações na cabeça. E eu peço desculpas aqui pelo som, porque tem 4 obras aqui vizinha à minha casa, eu não sei se está saindo, mas tem eu não tenho um canto que eu vá que não tem esse homem buzinando aqui com essa máquina que corta concreto, né? Bom, mas vamos lá. Então, a memória de curto prazo, ela apaga rapidinho, ela seleciona as informações e manda para de médio prazo aquilo que eu só preciso do cotidiano. Então, por exemplo, nesse atual momento, eu estou trabalhando com as minhas turmas de produção textual, de psicologia da educação, então a minha memória de médio prazo, o tempo todo, está funcionando com os conhecimentos que eu preciso. Então, se eu precisar de algo, está lá atrás, eu tenho que ter um elemento motivador. Então, eu vou para uma foto, eu vou para um registro escrito, eu vou para um livro, eu vou, né, para uma grama... Ai, acidente!
a gramática, eu não tenho a gramática dentro da cabeça, né? E aí eu vou fazendo isso que está na citação, né? A memória apoia-se sobre o passado vivido, né, o qual permite a constituição de uma narrativa sobre o passado do sujeito de forma viva e natural, mais do que sobre o passado aprendido pela história escrita. Então, esse passado vivido é o que fica mais visível. O passado da história escrita eu preciso, né, quando às vezes eu estou aqui uma regrinha, né, um negócio de gramática, né, que eu estou trabalhando em produção textual, aí um aluno desse perguntou, professora, qual é a regra X e tal? Eu digo, gente, eu tenho que ir lá na gramática. Aleph, passa, por favor, porque minha memória não dá conta, né? Bom, mas vamos lá. Voltando também àquilo que a Atila falou, né, sobre Vygotsky. Vygotsky foi um cara que o mundo ocidental demorou muito a conhecer. Então, as teorias dele são de 22 a 1926, vocês imaginem. E ele fez um trabalho que está num livro com Luria, que ele registra as atividades dele com adultos em fase de alfabetização numa comunidade da Rússia, que era assim, quase isolada, perto da Sibéria. E aí, olha, essa experiência que ele registrou foi a primeira experiência que eu ouvi falar de um registro cotidiano das atividades docentes. Naquela época, ele não escreveu o nome portfólio, e quando eu estudei, também não tinha esse nome portfólio, né? E foi justamente nesse curso de especialização de leitura e produção de texto. Mas o que ficou de significativo? O aluno, ele estava ensinando, ele foi achando que iria ensinar algo científico para os alunos lá dos Montes Urais, nos Estados Unidos, na União Soviética. E aí chegou lá, ele aprendeu mais, porque ele foi dizer, o pessoal dizia assim, esses alunos seriam, como a gente usa aqui no Brasil, são caipiras demais, eles não têm aquele desenvolvimento cognitivo. Eles só sabem o que é eles não conseguem distinguir o que é um branco, a cor branca. Aí ele se questionou, eles, como assim? E aí ele sentou para conversar, para dialogar com os alunos. E é bem interessante, porque os professores estavam dizendo, isso aqui, pegavam um papelzinho e diziam assim, isso aqui, gente, é a cor branca. E a turma dizia, não, isso não é branco. Aí todo mundo, como que não é branco? Né? E aí ele foi dizer, é um branco, mas é um branco, aí dava uma característica. E aí o que Vygotsky descobriu? Lá nevava muito, e aí assim, o sol incide sobre a neve, o sol derrete a neve. A cor deles, da pele, é uma cor queimada desse povo. E aí, assim, quando eles vestem uma roupa que reflete a luz do sol, a cor mudava. Então, ele descobriu que os alunos, né, que estavam em alfabetização, eles conheciam mais de 40 nomes diferentes para a cor branca. Né? É como se a gente dissesse aqui, na nossa língua, branco pálido, branco gelo, branco neve, que às vezes a gente vai comprar tinta para pintar a parede, né? Tem branco neve, aí você vê branco, aí eu digo, não é tudo branco? Não é. E aí, qual é o lance principal do Vygotsky? Ele vai dizer que a língua não dá conta de explicar o significado. E aí a gente precisa da alteridade, a gente precisa do outro. Então, quando o professor diz assim, isso aqui é branco, e o aluno olhava lá e dizia, não, isso aqui não é um branco como o branco que eu conheço, isso aqui Aí ele dava lá a cor, né? Aí ele mudou o direcionamento. Então, vamos fazer as palhetas do branco. E aí ele registrou isso. Lógico que não ficou escrito para nós visualizarmos, para como é que vai pintar, mas uma coisa que está lá, tem o branco
de quando a neve derrete, tem o branco de quando o sol bate na neve, tem o branco de quando a noite escurece. Aí você diz assim, mas de noite você não vê o branco, mas quem mora num lugar que tem muito gelo, você vê um tipo de branco. E aí você para, você diz, rapaz, faz sentido, tem significado. Mas como é que eu acho sentido? Pela linguagem, pelo outro. Então, eu preciso do outro para construir o quê? As memórias, para produzir o discurso que explica as coisas. Então, vamos lá, pode passar. Então, a linguagem, ela é o mecanismo que eu tenho para construir essa memória, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho, né, eu vou adentrar agora bem no assunto do portfólio, para ser mais prática, e aí a gente chega nessa proposta que, para encerrar, eu acho que minhas falas, no outro encontro eu disse, vamos encerrar, só que não estava encerrando. Né? O portfólio, ele é uma proposta de intervenção, mas ele não é uma proposta mecânica, aleatória, que registre, que seja um peso para o professor. Quando a gente trabalha com o portfólio, você tem uma história para trás. Vocês imaginem, eu tenho na minha família várias tias que fizeram o curso normal. O magistério, né, antigamente. Quando você fazia o magistério, na década de 60, toda professora aprendia a fazer o que eles chamavam de álbum do professor. Não sei se alguém vivenciou isso aqui. O álbum do professor era um caderno de desenho, e hoje em dia não existem esses cadernos, você não encontra fácil. O caderno de desenho era como se fosse um caderno, né? É o caderno de desenho normal, só que ele virava ao contrário, né? E tinha umas folhas de seda, que eu sou apaixonada por aquelas folhas. E minhas tias faziam colagens, que era assim, por exemplo, a atividade da aula 1 de ensino religioso. Então, elas faziam um modelo dessa aula, colavam, aí vinha um papel de seda para proteger, você virava a página, assim, e aí tinha outra proposta. Era o que eu digo assim, quem fez pedagogia, fez curso normal, magistério, tinha que ter a letra bonita, tinha que ter, não era só a caligrafia, mas tinha que ter todo um cuidado com a elaboração. Tinha gente que desenhava tudo, e aí virava arte. E aí minhas tias foram morar em São Paulo, elas moravam em Fortaleza, Juazeiro, depois Fortaleza, foram para São Paulo, e levaram esses álbuns. E a gente, criança, olhava aquilo, elas tinham ciúmes, elas não deixavam ninguém pegar, porque era uma coisa que significava a memória delas da formação. Elas não exerceram, né, nenhuma seguiu a carreira, mas eu nunca esqueço desses álbuns, né? Então, hoje, a gente vê que esses álbuns podem receber o nome de portfólio. Elas faziam isso para montar o que iria ser feito à frente, quando fossem para a sala de aula, né? Antigamente tinha os cadernos de fichários, eu não tenho nenhum aqui, mas lá em cima eu tenho aqueles que têm os ganchos, né? E os professores também montavam as suas aulas com os fichários. Eu tinha um professor, não, pode botar que eu ainda não cheguei nem perto. Eu tinha um professor do curso de letras que ele ia com esses fichários e a gente, um dia, ele se levantou para fazer não sei o que, a gente foi e trocou a ordem das fichas. Olha, o professor ficou louco, ele não conseguia dar aula. Isso a gente, era tudo um bando de moleque em sala de aula, porque ele usava esse fichário, acho que deve ter usado pelos 30 anos que ele deu aula, né? Bom, então, pode passar. Eu vou mostrar para vocês algo, né, que é bem interessante, né, que representou uma experiência, né, mas que não é regra, que não quer dizer que seja assim, eu vou só fazer o que a professora Araceli falou, vocês têm a criatividade, vocês fazem coisas lindíssimas, o professor pesquisa, como eu já vi, várias experiências daí que vocês relataram e mostraram, então usem
o que vocês têm. Isso aqui é só a minha experiência com os meus vários bolsistas e os meus 5 professores. Pode passar. Então, quem beneficia o portfólio? Eu vou dizer, o docente e o discente, porque eles se colocam os dois como sujeitos do saber e do conhecer. Então, eu acho que essa é a grande aprendizagem dessa formação que nós passamos aqui com vocês, né, da minha parte, da formação da sequência didática, que é, você não precisa dar uma aula achando que todo o conhecimento foi dado, e tem a implicação, há uma memória daquilo que foi feito, né, daquilo que está sendo construído, e tanto o aluno quanto o professor saem ganhando. Vamos lá. Pode passar. Por que os dois se beneficiam? Está aí a imagem. Eu tenho, né, as bonecas, a Biomi, que eu sou louca por esse trabalho, e as crianças fizeram as bonecas, levaram para casa. E nós, dentro do trabalho, fizemos para aprender, né, os nossos bolsistas todos fizeram a oficina com Fátima, depois com a Aurideia, e depois a gente fez o trabalho em cursos de formação, inclusive com vocês, e foi-se embora essa ideia, e já não é mais nossa, né? E tem esse outro trabalho, que também é de Fátima, eu peguei aqui porque era o que estava na hora, essas 2 fotos estavam no meu portfólio e juntas. É a construção do livro, né? Esse livro ficou lá na escola dela, está na biblioteca, né? Eu tenho o meu, ó, bem bonitinho, que ela fez a gente construir. Ela deu oficina lá no PIBID, e eu não me desfaço do meu, porque esse aqui é o trabalho do aluno. Eu me tornei aluna de Fátima, peguei um poema, pegando a minha área, né, e eu tenho o registro. Tenho o maior orgulho de dizer que eu fiz um livro artesanal, né. Pode passar, Aleph. A turma de Aleph e a turma de Áquila fizeram também, né, várias experiências, eles foram bem cobaias da gente, né, de várias atividades do PIBID, e aí quando a gente fez com eles, foi na minha aula de literatura, eu peguei o poema Adão e Eva, né, a gente estava trabalhando literatura, e eu fiz o meu. O meu livro, depois que eu montei, teve uma falha que Fátima identificou na hora que eu fui cortar o papel. Eu não colei direito, não levei 10, né, não fui uma aluna 10. Mas os meninos fizeram, cada tema, a gente estava estudando os mitos da criação, cada um tem seu livrinho, né? Você vai estar aí para Aleph e Áquila, eles têm. Então, para que eu estou mostrando isso? Para mostrar que portfólio, né, ele aprofunda a sua relação entre o conhecimento, a partir do que é ensino e aprendizagem, e mostra uma melhor compreensão e melhora os índices de qualidade, porque eu levei para casa algo que eu fiz, né? Eu mostrei para os meus alunos, cada um pesquisou o seu mito da criação. O meu é um poema do José Régio, que é um poema lindíssimo, de Adão e Eva. Agora, não é um poema que é para ler para todas as crianças, a gente explicou que é um poema erótico, mas que eu nunca mais vou me esquecer da experiência, né? E só para teorizar um pouquinho, né, existem 3 tipos: o display, portfólio de trabalho e o portfólio de demonstração. Esse que eu mostrei para vocês é o de demonstração, porque eu fiz e vivo demonstrando, vivo dando inveja para o povo, é o de demonstração. Pode passar, Aleph. Esse display é para documentar atividades executadas em sala de aula. Aqueles que, por exemplo, Jean mostrou para vocês, Nino mostrou. Agora, o Jean, ele na apresentação dele, né, ele, que foi só seu portfólio, ele mostrou todo o processo de organização, né? Fátima, Nino, mostraram como que eles organizavam as sequências didáticas. Então, pegamos todas as sequências e
imprimimos e montamos nesse display, nesse portfólio que fica como modelo, né? Eu vou já mostrar uma capa. E eles se tornam, né, por exemplo, eles têm fotos, pode ter fotos sem comentários, apenas para documentar a visualização das atividades, mas não o progresso ou desenvolvimento. Esse modelo display a gente fez no primeiro ano e no segundo do PIBID, porque a gente ainda não tinha tanto conhecimento. Agora, o portfólio de trabalho, ele foi melhor desenvolvido em 2017 e 2018. Aliás, desculpa, 2014, 2015, a gente fez o display. Em 16 e 17, nós trabalhamos com o portfólio realmente de trabalho, que era com comentários, tanto meus, quanto dos professores, dos bolsistas, e também as fotos, os registros tinham detalhes que os primeiros não tinham, tá? E esse de demonstração é apenas que mostra os melhores trabalhos realizados pelo estudante, que vai para a feira de ciências e arte da escola. Aí, esses 3 podem ser usados juntos, mas aí vocês podem escolher o que ficar melhor para vocês, tá? Não é obrigado a usar só um modelo, tá? Dependendo da intenção de vocês, tá bom? Pode passar. Agora eu vou mostrar uma sequência de fotos. Não, ainda é um pouquinho teórico. Então, os autores que se um dia vocês quiserem fazer um mestrado, uma especialização, ou algum trabalho escrito sobre isso, né? Então, essas teorias aqui não são minhas, são de autores que eu li e que orientei. Nós tivemos uma orientanda, Jaciara, que fez o TCC dela de conclusão de curso em cima de portfólio. Então, ela comprou o livro da Vilas Boas e dessa autora Sá Chaves. E aí esses autores explicam, né, qual é a virtude, né, de um portfólio. Primeiro, você passa a ter uma visão do processo e começa a perceber e a se colocar como ser de reflexão, como a Áquila falou na apresentação dela, né, você está implicado com o seu fazer, né, e ele deixa um contributo, ele é processo, mas também ele é um produto, né, para a reflexão continuada do professor em formação, e cria espaço para questionamentos sistemáticos. Por exemplo, eu, como professora, né, não recebi um 10, porque eu fiz lá, empolgada, a gente fez, foi uma atividade prática, uma oficina. Quando eu montei, eu fiquei decepcionada, eu falei, eu não consegui, e eu vivo dizendo, vou levar numa gráfica para cortar, nunca tive tempo para fazer isso. Lógico, o aluno, ele tem a condição de dizer assim, o meu trabalho não está bom, mas eu gostei dele, eu tenho a maior paixão pelo meu material aqui, né? Bom, pode passar. Qual é a estrutura? Né? Se você pensar assim, eu tenho que construir, como é que fica? Isso aqui vai servir para vocês, depois a gente vai ficar, eu boto esses slides, porque é uma estrutura de qualquer tipo de trabalho. Tem os elementos pré-textuais, que é a capa, sumário, agradecimentos, aquela coisa assim, bem formal. Por que eu digo que tem que ter? Porque você está numa instituição pública, você representa a sua escola, você representa o seu município. Então, essas informações têm que estar lá para você saber assim, eu não sou apenas um elemento a mais de uma escola, eu sou um ser parte daquela escola. Então, você pode fazer a capa com algo da sua disciplina, mas pode fazer algo com a escola, né? Então, você pode, aí faz o sumário, aí faz os agradecimentos à sua equipe, porque você não trabalha isolado, né? A gente viu isso aqui, você trabalha com uma equipe, e tem a própria dedicatória, né? E esses elementos pré-textuais podem ir aumentando. E eu não vou dizer assim, são elementos
que não são bons ou não são interessantes. Não, eles fazem parte, ele tem que estar lá. E vem os textuais, quer dizer, tem texto. Então, você tem que apresentar. Começa se identificando onde foi, quem foi, por que você está fazendo, os objetivos, né? Se é da disciplina ensino religioso, então qual é o ano que você trabalhou. Você pode fazer um portfólio do primeiro ao sexto, mas pode fazer um portfólio de cada turma. Lógico, vai depender da sua rotina, vai depender do seu, da sua organização pessoal para registrar isso. Então, nós fizemos, por exemplo, com o professor Nino, ele fez um portfólio unindo do sexto ao nono ano, tá? Ela também trabalhava do primeiro ao quarto e escolheu por temas. Então, para cada portfólio, você escolhe a linha que você quer dar, né? E aí tem a parte do desenvolvimento e da conclusão. Esse desenvolvimento é o conteúdo descritivo da sequência didática, aquilo tudo que eu mostrei para trás, né, que é como foi feita a aula, então qual é o tema da aula, a metodologia que foi adotada, a linha pedagógica daquela construção, a linha científica, que é o embasamento das ciências da religião. E aí vem detalhamento dessas informações, com o relato. Então, aula 1, o conteúdo do plano era falar sobre diversidade. Então, você registra, hoje trabalhamos isso. E aí tem as fotos, tem a foto da atividade, que eu vou já mostrar aí. Tem quadro e tabelas. Então, eu tinha 10 alunos, eu tinha 15 alunos. Desses alunos, e aí que é o trabalho da pesquisa docente. Quais desses 15 alunos participaram? Quais não participaram? Então, você, no conhecimento do cotidiano, você consegue ver o ritmo da sala, né? E a conclusão, que é a sua percepção dessa vivência pedagógica. Então, isso aqui é um modelo clássico, tá? Para montar. Agora, vamos ver na prática? Pode passar. Então, olha, isso aqui é a capa de eu peguei de vários aleatórios, tá? Então, aqui é a capa de um de Temis, que ela trabalhou com o tema, como eu falei para vocês. Ela escolheu trabalhar com mitos. Então, ela botou todos os mitos que foram, né, daquele ano. Pode passar. Aí vem a descrição da sequência didática. Já peguei de outro, porque eu fui pegando o que dava para fotografar. Então, aqui eu tenho o tema, e aqui é o display, viu, gente? Aqui era de uma época que a gente não tinha a noção bem detalhada de como produzir um portfólio descritivo, assim, bem bonito, depois que a gente aprendeu. E aí é como a gente fala, você vai testando, vai autoavaliando, vai estudando, e aí foi o que aconteceu com a gente. Em 4 anos, a gente não descobriu a fórmula do portfólio, a gente foi sofrendo, como diz Fátima, né? Eu fazia essa turma de cobaia, eles brigavam muito, discutiam muito, tinha alguém que escrevia, tinha alguém que registrava, tinha alguém que fotografava, né? Às vezes a gente botava muita coisa, né? Era muita pressão em cima dos supervisores, mas no fundo a gente conseguiu, né? Bom, então tinha lá tema, o eixo temático, na época a gente trabalhava com os parâmetros, né? A turma, aí vinha os objetivos, aqui está por aula, né? A gente tinha, nessa primeira aula, os objetivos eram esses. Mas se a gente pega o portfólio, a gente vai encontrar o da segunda, terceira, né? E vai se embora. Pode passar. Aqui é só mostrando, né? Aqui é a questão da parte metodológica, né? Que a gente tinha ainda do display. Então, a gente tinha um momento do acolhimento e da motivação. Nesse momento aqui, houve uma apresentação de slides e uma roda de conversa. Vocês veem que não tem comentários críticos. Então, por que é display? Porque é só a descrição do que foi feito. Quando ele passa a ser portfólio de trabalho, é que passa a ter... Aí teria que ter uma nova coluna para a gente comentar. E isso foi o tempo que ajudou a gente a construir. Vamos lá, pode passar.
Bom, aí aqui eu vou construir com vocês a evolução dos nossos portfólios, né? O que foi o que nos fez refletir do que era aquele display, aquele portfólio que era apenas só para registrar, para um objeto que tinha que representar algo mais profundo. Então, vem as imagens do processo. O aluno lendo em voz alta, o material que estava registrado, né? Aqui é uma atividade que foi colada no caderno, né? Pode passar. Aqui, outras imagens, né, do processo de construção das mandalas, e da criança registrando isso, né, tanto é algo que fica para a criança, quanto é algo que fica para o professor. Pode passar. Aqui, né, como a gente coloca, né, a gente registra também os momentos em que a criança ou os alunos, né, apresentam, né, e aqui eles estão falando sobre diversidade, né, e fizeram toda uma atividade de colagem. Pode passar. E fizemos aquelas imagens, aí vamos para a reflexão, que é, vamos avaliar. Então, um item que é obrigatório do portfólio é você se avaliar. Então, olha, eu vou só ler aqui. A equipe montou isso, não é meu, é da equipe, né? Ao apresentar o continente africano para os educandos, percebemos que muitos ainda não haviam tido nenhum contato com a temática. Na medida que as aulas avançavam, os alunos mostravam-se entusiasmados pelo assunto. Chamou nossa atenção a tranquilidade com que os alunos perceberam o conteúdo das aulas sobre o candomblé. Não houve questionamento sobre por que estarem estudando esse tema. Não houve manifestação de curiosidade dos estudantes. Pense numa possibilidade. Aí aqui é o meu comentário, viu? Eles mandaram isso para mim, aí tem esse comentário meu para eles refletirem. Pense numa possibilidade de justificativa para essa reação dos estudantes. É porque, como foi uma foto, não dá para ver que está marcado de amarelo. Então, eu, como a coordenadora do projeto, digo assim, mas por que não tem comentário? E aí os bolsistas olhavam para mim e ficavam, e agora? Eu digo, vocês têm que ter, né, uma resposta para isso. Aí voltem, conversem com Fátima. Aí vem, a avaliação foi realizada durante todo o processo de observação e regências simultâneas, que contribuiu para o nosso diagnóstico avaliativo, tendo esse como resultado positivo, pelo fato de que os bolsistas trazem a teoria através da observação em sala de aula, começam a aprender como transformar os conhecimentos adquiridos na universidade em conteúdos significativos para os alunos que devem ser encantados e contagiados na busca do aprender. E aí vem a parte da pessoal, né? Vamos lá, pode passar. Então, esse momento da avaliação, eu cutucava muito. O ideal é que esse processo fosse feito na escola pelo coordenador pedagógico, né? Claro que os coordenadores pedagógicos não estão aqui para ouvir essa apresentação, mas nós tivemos em algumas escolas esse debate com os coordenadores que passaram a olhar esse nosso trabalho e a perguntar, realmente a gente tem que ver, por que a criança não reage? Então vamos ver as causas, né? Bom, aqui é outro trabalho que foi feito lá no Teresina Paulino, né? A memória do que foi feito, pode passar. Aleph, por favor, volta de novo aquela cena, só para eu falar uma coisa. Nessa aqui, você vê que é um trabalho que fica exposto na sala de aula. Lá no Teresina Paulino, eles tinham a sala do ensino religioso. Então, o professor ficava na sala temática, né, que chama, eu não lembro mais. O professor ficava lá e os alunos que iam, né? Não sei se ainda funciona assim. Então, você vê, esse aqui, todo mundo ia ver a construção feita pelas crianças. Então, foi colada na sala. Então, é um portfólio de demonstração de algo que o professor escolheu, de um grupo ou de vários grupos, e fica lá. Então, quem estava naquela sala passava o dia, tanto na turma da manhã quanto da tarde, e visualizava, tá?
Eu sei que eu estou passando o tempo, mas estou já terminando. Bora passar? Bom, aqui é a experiência, né? Porque você não pode trabalhar com criança sem vivenciar algo concreto. E aí a gente filmava, fotografava. Eu não tinha como mostrar um filme, porque eu tenho vários filmes, mas não dava porque o tempo não dá, porque aqui não tem a zoada, não tem aquele barulho da escola, não tem a risadaria, não tem todo o contexto, né, que é interessantíssimo, porque às vezes as crianças querem ver o filme. Tem umas que cobrem os rostos, e a gente teve o cuidado, em muitas escolas nós pedimos autorização para fazer as filmagens, mas nunca expusemos isso que não fosse em ambiente universitário, né, congresso, né, formação, fora isso, nunca usamos isso. A gente colocava no grupo do PIBID do Facebook, mas não ficava expondo as crianças como objeto de exposição, certo? A gente fazia isso como objeto de trabalho para mostrar a parte pedagógica, né? Pode passar. Pronto. Aí, para concluir, aqui é uma memória, né, de toda uma aula. Eu não consigo ler, mas aqui é o registro de um processo de uma aula. E a gente pegou justamente a criança, né, eu acho que é da turma de Melquiades. Ele está falando, eu não consigo enxergar e eu também não vou conseguir abrir a foto aqui, mas o que eu achei interessante, e que no dia isso foi bem significativo, é porque o portfólio foi posto no quadro. Cada criança, nessa escola, né, no Bernardo Nascimento, era uma confusão o aluno não ter caderno. Então, a gente levava papel, levava tudo. E aí, depois do PIBID, as crianças começaram a aparecer com os cadernos, para ter o caderno ser o próprio portfólio. Né? Porque muita gente fala assim, mas tem que criar o material, tem que fazer isso. Eu digo, gente, o caderno, por que essas crianças não têm caderno? E aí eu tenho uma cena bem grande, pode passar, viu, Alex? Eu tenho uma cena lá do Bernardo Nascimento, porque foi um colégio que a gente teve, e eu digo aqui porque Socorro está aqui, deve ter professor de lá, foi um colégio que nós tivemos muita dificuldade na implantação do PIBID, pelas condições sociais, históricas, por tudo o que acontece ali em Felipe Camarão, né? Nós tínhamos crianças que não tinham a rotina de estar dentro da sala de aula. E teve uma cena engraçada que eu interferi em algo que não era da minha parte. Tinha um garoto muito danado, que ele passava a aula no pátio. Ele não conseguia ficar quieto. E eu peguei a mão do menino e disse, você vai sentar aqui comigo hoje. Aí ele, não, professora, eu fico lá fora. Eu digo, por quê? Porque toda aula eu estou lá fora. Eu digo, não, você vai ficar aqui. Ele, por quê? Eu digo, porque eu sou a coordenadora e estou mandando. Pronto. Aí o menino arregalou os olhos, Melquiades olhou. Esse menino era famoso. Ele passava todas as aulas fora. E a coordenadora e a diretora tinham que ir lá no pátio, depois recreio, pegar o menino e botar na sala. E nesse dia procuraram o menino, e não acharam. E quando foram dizer na sala que não tinham achado, o menino estava comigo, sentado, fazendo a tarefa. Aí ele dizia assim, eu não tenho caderno. Aí eu pedia para as meninas, nas bolsistas, me arranja um pedaço de papel. Aí, aqui o papel, eu não tenho lápis, eu digo, me arranje um lápis. Aí quando a gente olhou, tinha tudo na bolsa do menino. Aí eu falei, eu não sei ler nem escrever. Eu digo, você vai aprender. Eu sou alfabetizadora, você vai aprender agora comigo. Aí, quando eu olho, Melquiades está branco feito papel, está toda a equipe pedagógica na porta da sala, dizendo, o que foi isso? Como é que conseguiram? Aí eu digo, gente, o professor tem que ter autoridade, mas uma autoridade que não é autoritarismo. Eu digo, alguém alguma vez chegou para esse menino e disse, você tem que ficar aqui porque isso é uma escola e tem regra, você não é para estar lá fora, para estar aqui? Aí ficaram olhando assim para mim, e a equipe ficou, aí o Melquiades olhou, professora, eu estou perdido, como é que eu vou explicar isso? Eu digo, vai explicar que fez o aluno ficar em sala de aula, é o seu papel. Então, eu não aceito essa história de que a escola tem que deixar a criança livre, não pode. Aí o pai vai vir aqui, sim, vai vir, vai entender. Tem regras.
A escola tem que deixar claro que aqui é um lugar que também tem regras, e isso não é autoritarismo, isso não como falo muito, umas coisas assim absurdas, eu digo, eu vou botar regra, eu não sou da equipe, mas aí como eu não era, aí ela é a coordenadora, o menino passou a ter medo de mim. Eu não concordo que se tenha medo de mim, mas eu concordo que se tenha a autoridade para você ter a firmeza de dizer, aqui, neste momento agora, você vai parar para ter aula. Aí depois disso o menino começou a ficar lá. Ele era um menino complicadíssimo, tinha N outros problemas, mas ele, de um dia para o outro, começou a levar o caderno, porque eu fazia uma fila, dizia, eu quero ver os cadernos de vocês. Aí uns diziam assim, eu não tenho caderno. Ah, não tem tarefa de ensino religioso para o primeiro ano. Por que não tem? Vai ter que ter a partir de hoje. Ah, porque não precisa, porque lá no não sei o quê, no planejamento, não precisa mandar. Precisa sim ter material, tem que ter. Ah, o pai não sabe ler, vamos mandar uma tarefa autoexplicativa, até criar isso que eu estou colocando, percurso, conflito, avanço. Não é fácil, gente. Eu não estou aqui colocando algo bonito que eu digo que foi a melhor experiência da minha vida. Mas, olha, nós vivemos tudo isso. Vivemos conflitos. Tinha dia que bolsista chorava, tinha dia que supervisor passava mensagem para mim, desesperado, dizia, eu não vou conseguir. Eu dizia, vai, vamos trabalhar. Então, a gente enxugava as lágrimas, prendia os cabelos, quando eu estou descabelada, eu digo, prenda os cabelos e vamos fazer o trabalho. E aí tinha isso. Hoje nós temos essa memória linda, maravilhosa, que às vezes eu tenho tristeza porque não está tudo como eu queria, porque o governo não deixou, né, avançar, e tem uma memória que a gente passou pela escola e não passou batido. Eu acho que acabei. Passa aí, Aleph. Acabei. Parabéns, professora. Passei, extrapolei, mas minha senhora Célia, se eu não fizesse isso. Verdade, professora. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir para as perguntas e eu vou iniciar, professora. Certo. Fazendo aqui um relato. Como transformar o nosso caderno pedagógico num portfólio? Essa é a minha primeira pergunta. O caderno pedagógico é um portfólio. O portfólio, gente, não precisa ter o nome portfólio, tá? O portfólio foi uma denominação, como eu falei para vocês aqui, que aparece na área da administração, e é bem interessante, que vai aparecer para muitos arquitetos também, que tinham que mostrar o que fizeram. Então, por exemplo, eu, escritora, como é que eu vou chegar numa editora e dizer assim, eu sou escritora? Tem que mostrar alguma coisa. Então, pegava lá numa pasta deste tamanho assim, abria e botava lá os projetos. É isso. Então, por exemplo, pensem em vocês hoje. Se vocês não fossem professores de escola pública e tivessem que procurar um emprego numa empresa, numa escola particular, como é que vocês vão mostrar que são professores de ensino religioso com qualidade? Tem que ter algo concreto. Então, é o portfólio. Então, o mundo comercial, o mundo administrativo, do marketing, eles recebem todo dia, assim, centenas de jovens procurando emprego. Aí a pessoa leva um currículo de 2 páginas, não arranja emprego. Aí o estagiário leva um portfólio e diz assim, estagiário de ciência da religião, olha, gente, na minha disciplina de literatura, eu construí esse material, e eu sei aplicar isso na sala de aula. Aí ele vai e diz assim, eu fiz uma oficina com a professora Fátima de livro artesanal. Pronto, ele mostrou o portfólio dele. Aí o coordenador olha assim, nossa, que legal, como é que faz isso? Aí, a gente pede material, faz isso, faz uma listinha, está contratado. Vocês estão entendendo? O caderno pedagógico, ele é algo para se mostrar para o povo. Ele é complemento do currículo numa situação dessa, de você... eu tenho um currículo como professora e eu tenho o meu portfólio, que
que é exigido, por exemplo, hoje eu não faço mais isso porque eu saí da pós-graduação, mas todo ano eu tinha que dizer quantos capítulos de livro eu publiquei, quantos artigos, aí eu imprimia a primeira capa, mandava os números, é um portfólio, que é o currículo documentado, entenderam? Professora, registrar que o PIBID, ele fez muita diferença na rede municipal de educação, pois também ele ensinou os nossos coordenadores. E aí eu tenho mais duas perguntas para a senhora, que é do professor Janilson. Ele pergunta que outros tipos de registros a gente poderia ter, além do portfólio. Eu acho que a senhora já deixou bem claro aí. E como motivar o nosso professor a ter essa prática? Bom, a motivação é pessoal. Então, eu queria que vocês... nós vamos passar uma tarefinha para vocês, que vocês já vêm fazendo alguma coisa aqui nas nossas atividades, que é a gente vai mandar um arquivo em PowerPoint, que vocês vão apresentar alguma atividade com as fotos, vocês têm alguma coisa registrada nesse caderno pedagógico de vocês. Então, vocês vão demonstrar, e eu acho que são 10 slides, tá? E a gente vai compartilhar isso. Então, vamos mostrar, para ser motivada, a motivação, o outro nos motiva, mas a motivação tem que sair de dentro para fora. Então, eu trabalho há muitos anos nessa linha de sala de aula, e eu vejo muito que, às vezes eu estou falando para 40 alunos, mas aqueles 40, eu sinto que 6 ou 7 saem dali determinados a fazer um portfólio. Os outros, olham, aí botam logo dificuldade. Se você coloca uma dificuldade, não vai fazer. Mas se você... Primeira coisa que coloca assim, por onde eu começo? Aí faz. Então, a primeira coisa é eliminar a dificuldade, a reclamação, o vitimismo. Eu detesto, gente, isso é da minha pessoa. A gente se colocar como vítima. Ai, meu Deus, minha sala de aula só tem gente que não sabe ler, só tem gente assim. Pelo amor de Deus, o que eu fiz para esses meninos serem assim? Então, vamos lá, eu tenho que fazer alguma coisa. Meus alunos estão com nota baixa. Sim, e o meu papel como professora, eu vou ficar vendo eles com nota baixa e não vou fazer nada? Então, eu não consigo fazer um portfólio porque eu não tenho tempo. Então, vamos eliminar isso. Vamos pensar com a mente mais positiva. E eu não estou falando isso porque eu sou assim, eu estou falando isso porque quando eu entrei em várias escolas e mostrava assim, a gente mostrava, isso aqui, gente, é o elemento cativador. Eu dizia, gente, olha que legal. E isso cativou meus alunos, viu? E Aleph e Áquila podem dar o depoimento deles aí, que a turma deles tem uma situação bem específica, e de repente estava todo mundo fazendo, menos alguns. E aí, assim, quem fez, guardou, quem fez, fala com carinho, mas quem não fez, passou batido. Então, aqui eu tenho 52 pessoas que podem se empolgar, mas matematicamente falando, pode ser, dizer, a professora Araceli está falando uma coisa tão linda, mas está distante de mim. Pronto, botou dificuldade, não vai fazer. Verdade, professora. Pessoal, devido ao nosso tempo, a gente vai abrir para mais duas perguntas. Clenilson, Oi, Fátima. Posso falar? Pode. Ok. No sentido, né, da memória, quando a Araceli falou, em relação ao Ateneu. Né? O Ateneu, nós temos um livro, que é o livro de Homero Homem, né, que é o famoso Cabra das Rocas, que hoje ele está disponível, né, que ele fala justamente dessa trajetória de como era difícil se entrar no Ateneu, né, que ele estudava, e ele diz a postura dos professores, os professores de terno, gravata. É muito interessante, quem quiser ler esse livro, de Homero Homem, Cabra das Rocas, né? E o nosso portfólio, assim, eu simplifico como assim, toda modelo, né? Toda modelo não tem o seu book,
para poder mostrar os trabalhos que já fizeram. Então, eu classifico o nosso portfólio como o nosso book, né? É o que eu faço. E é tão importante que a Araceli sabe, né, que o meu menino, ele imprimiu os nossos, né? Os nossos de apresentação. Os alunos produziram na sala, né, manuais, mas os nossos foram impressos. E ele foi para uma entrevista de emprego em relação a design, e o que ele levou foi meu livro, né? Algo que ele tinha produzido. Então, é bem interessante, como você fala isso aí, quando a gente apresenta algo que a gente produziu. Então, eu tenho só esse complemento nesse sentido, né? Não foi ele que escreveu, mas ele produziu, ele que fez o design, né? Eu fui dizendo como eu queria, e ele fez o design do livro, que é o livro que a gente apresentou também, né? Aí, nesse sentido, né, só esse complemento, ok, Clenilson? Obrigada. Eu vou complementar a fala de Fátima, porque, assim, Fátima tem um menino, né, que é um design, né, o meu também foi ele que arrumou aqui, ó, isso aqui foi coisa dele, né. Ele arranjou um emprego, Fátima, depois você não diz, mas, olha, não é necessário ter um design, ou se não gastar dinheiro, a gente desenha. Um dos nossos colegas, um dos nossos alunos lá na turma de literatura, ele desenhou, ele fez o portfólio dele, porque foi muito corrido esses dias e eu não tive como, foi Paulo, exatamente, eu não tive como entrar em contato com os meninos para pedir, né? E Paulo desenhou dele. E aí, assim, eu não sei desenhar. Gente, eu só sei desenhar, eu não sei desenhar porta com cara de porta. Mas se você pedir para eu jogar tinta, eu saio jogando tinta. Então, assim, se colocar aberto para coisas novas. Então, quiser fazer uma colagem, né? Pegar aquela ruma de material que vocês têm dentro das salas, de material didático da escola. Fátima faz isso também, vai lá, pega, arranca uma capa. Hoje em dia tem a prática do scrapbook, que é um negócio bem bonitinho, mas que a gente fazia quando era criança. Eu encapava os livros com as revistas da minha mãe, revista de fotonovela, a gente pegava, encapava e botava no plástico, não tinha papel adesivo para encapar, e fazia os nossos álbuns. Então, a gente precisa de coisas muito difíceis. A gente pegava aquelas plástica, colecionador, cortava e ia montando, amarrava e dava um laço. Tá? Não precisa ser sofisticado. E eu tenho uma aluna, que hoje é professora da UERN, em Mossoró, a Manu, acho que eu já falei dela para vocês, o trabalho que ela faz com os portfólios de leitura, de literatura, é tudo feito em caixa, ela pega a caixa, desmonta, cola tecido, aí cola poesia, aí faz buraco e dá um laço, e faz a exposição. Eles fazem restaurante de poesia, aí de noite ele vai servir a poesia, é um negócio bem interessante, aí faz o luau, então, vão todo debaixo de uma lua, lá na faculdade, bota no pátio, e vamos ler poesia. Quem vai passando vai recebendo uma poesia. Então, é a criatividade. E vocês são um posto de criatividade, porque estão dentro da escola com pessoas que precisam ter ativadas essa mente criativa. As crianças. Vygotsky diz, a imaginação é o poder construtor do conhecimento. De vez a gente ficar mandando repetir o que é transcendência, aí o menino bota lá, transcendência é isso, e aí manda uma prova, vamos construir algo significativo que ele nunca mais vai esquecer. Verdade, professora. Eu quero agradecer a Áquila. Clenilson. Oi, socorro. O professor Genilson botou aqui uma pergunta no chat, logo no início, acho que você não visualizou. Já fiz. Professora Araceli. Já fiz, socorro. Já fez? Tá bom, então. Né? Então outras formas de registro. Já fiz. Tá ok. Eu quero agradecer aqui a professora Áquila, a professora Araceli, que
Foi minha professora e é minha professora. Continuo aprendendo muito, viu, professora? Principalmente para ser um bom escritor, ter o gosto da leitura. E é o que nos falta. Brigamos tanto pela conquista do texto de oratividade para planejamento e a gente não está sabendo utilizar esse tempo. E hoje, como à frente de uma gestão, estando gestor, eu percebo o quanto, às vezes, somos animais, pois a gente não consegue ter o registro das nossas memórias. E aí a gente faz uma prática por fazer. E aí a gente fica naquela, é muito triste a gente ouvir um professor de português, um professor de matemática, um professor de ciências, dizer exatamente isso que a senhora colocou agora. Eu já dei meu conteúdo, eu já escrevi lá no quadro. E aí, se ele aprendeu, aprendeu. Se ele não aprendeu, vai ser mais um número. E aí é isso que principalmente me deixa triste. Eu quero agradecer à professora Áquila mais uma vez, à professora Araceli, pela excelente explanação. Está vindo numa sequência muito gostosa essas nossas formações. Espero que continue assim. Obrigado mais uma vez, Áquila e professora Araceli. Um beijo.